Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de história. É um prazer estar junto com você, aprendendo junto com você, tendo mais conhecimento junto com você, partilhando esse momento junto com você. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você, tá aqui o Val, dê um oi para ele. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre eventos super recentes da história mundial. Mas calma, sem revelar tudo agora. Pra gente começar a aula de hoje, lembre-se, tem exercício obrigatório dessa aula de hoje no Classroom. Clique lá, faça atividade obrigatória, garanta a presença, garanta a sua avaliação. Você que responde as atividades impressas da sua escola, ou responde os exercícios dessa aula linda, maravilhosa, feita no capricho para você, faça também as atividades com super capricho, marque um momento de maior segurança, maior tranquilidade para devolver na sua escola e garantir também presença à avaliação. E aí, separou os materiais para a aula de hoje? Separou lápis, caderno? Vai anotar bastante coisa. Tem alguns nomes diferentes para a nossa cultura para você anotar. É importante você anotar, entender certinho como nós vamos levar a aula de hoje. Avisou todo mundo agora que está começando a melhor aula e você vai se concentrar? A sua atenção vai ser toda para essa aula? Muito bem, avisa todo mundo. A sua atenção é toda aqui agora, porque é o momento de aprender. E o que você aprendeu na aula passada? Vamos lá! Na aula passada você viu que o Iraque foi invadido em 2003 por tropas dos Estados Unidos que alegavam que o Iraque tinha armas de destruição em massa e ajudava a financiar grupos terroristas. O presidente Saddam Hussein foi deposto, depois morto, e desde então o Iraque passou a ser um cenário de guerra civil constante. Estima-se que mais de 100 mil pessoas morreram desde 2003 no Iraque nesses confrontos. Ainda você viu o Estado Islâmico, grupo extremista radical muçulmano, que tentou formar um califado na região do Oriente Médio sem muito sucesso e se utiliza muito da jihad, da guerra santa, a guerra em defesa da fé e dos atentados terroristas. E viu ainda o Boko Haram, outro grupo extremista, radical, religioso, mas que fica na África, mais especificamente na Nigéria, atuando aí também com o uso de atentados terroristas, com o objetivo de evitar o que eles chamam de ocidentalização desses locais, dessas regiões de maioria muçulmana. Então, evitar a influência dos valores ocidentais. E para a aula de hoje, o que nós teremos na aula de hoje? Compreender o que foi a Primavera Árabe e ainda analisar a importância das redes sociais e da movimentação popular nas manifestações políticas. Sim! Redes sociais super importantes, você usa para se divertir, conversar, mas elas também podem ser um instrumento importante no momento de mobilização popular na luta por alguma causa. Para a gente começar a aula de hoje, então, dê uma olhada nesse mapa que está aí na sua tela. Esse mapa aí com alguns países destacados para você. O que todos esses países em destaque têm em comum? Todos eles aí em destaque com alguma cor, o que eles têm em comum? Você já ouviu falar de Primavera Árabe? Essa expressão, primavera, te lembra o quê? A estação da primavera, outono, verão, inverno, primavera, ela está muito ligada à germinação, ao aumento de florescer. Então nós vamos falar aí sobre movimentos políticos, sobre a população florescendo na luta por seus direitos políticos, aumentando então a sua luta aí por mais direitos, por maior participação política. Essa expressão primavera já foi usada em outros momentos da história, você viu no 8º ano, a primavera dos povos no século XIX lá na Europa. Então já foi usada e aí a população então florescendo para uma maior participação política. O nome, então, Primavera Árabe. Todos esses países destacados para você no mapa têm em comum a língua árabe como língua principal. E ainda, todos esses países passaram por algum processo de mudança política em 2011 ou de 2011 em diante. Todos eles. E é essas mudanças políticas, o conjunto dessas mudanças, que nós chamamos de Primavera Árabe. Para a gente começar a nossa aula, de onde começou, como começou tudo isso? O início dessas revoltas árabes
dessa primavera árabe? Tudo começou em 17 de dezembro de 2010, finalzinho de 2010, quando um vendedor de rua chamado Mohamed Bouazizi, ele vendia frutas, legumes, verduras em carrinho de mão pelas ruas da cidade de Sidi Bouzid, na Tunísia, norte da África. Ele ateou fogo contra o próprio corpo na frente da sede do governo local. Ele jogou gasolina e jogou fogo sobre o próprio corpo como forma de protesto. Um protesto extremo desse foi motivado porque fiscais do governo local estavam exigindo dele pagamentos de propinas porque ele estaria supostamente descumprindo regras locais de comércio, o que não acontecia. Então, cansado de nunca ser ouvido pelas autoridades aí para acabar com o que ele achava injusto, cansado de nunca ser ouvido, cansado desse descaso do governo local, ele ateou fogo contra o próprio corpo, foi para o hospital e em 4 de janeiro de 2011 ele veio a falecer no hospital. Então aí 18 dias que ele estava no hospital. Aqui, imagens para você do lado esquerdo que mostram o Mohamed Bouazizi, então aí a foto e os protestos aí em memória dele. E a partir deste protesto, deste vendedor de rua, começa então o que nós chamamos de Primavera Árabe, essas revoltas. Aonde fica essa Tunísia que nós estamos falando no norte da África? Tá aqui para você, ó. Então você tem destacado no mapa aqui, todo cinza, tá ali destacado de vermelho, no norte da África, a Tunísia. Tá aqui a Europa, a África e no norte da África, a Tunísia. Mais especificamente, de onde estamos falando? Sidi Bouzid, uma cidade, uma região num país que você pouco ouve falar, a Tunísia. Onde fica isso? Está aqui para você o mapa da Tunísia, então destacado no norte da África, e a região em vermelho ali, onde fica a região de Sidi Bouzid. Repara o mar Mediterrâneo, em azul em volta aqui o litoral do mar Mediterrâneo, e essa região de interior da Tunísia. Então, percebeu aí o aspecto que chama a atenção do início desses movimentos? Uma região de interior da Tunísia, um país que você pouco ouviu falar, pouco sabe localizar no mapa. A partir do interior deste país, a revolta de um vendedor de rua mobilizou, então, populações de países de maioria árabe, de língua árabe, a lutar por mudanças nas suas regiões também. Então, a partir daí, inicia-se a Primavera Árabe. A partir desse ato do Mohamed Bouazizi, lá na Tunísia, teve início então essa série de levantes populares, de revoltas populares contra ditadores de países do norte da África e do Oriente Médio, contra governos locais então de países de língua árabe. Motivos: por que essa população estava lutando, resolveu se levantar, resolveu fazer florescer essa revolta popular? Motivos, tá aqui, eu destaquei para você, acompanha aí. Contra a corrupção, contra o desemprego, os baixos salários, consequentemente, contra o autoritarismo dos governos locais, o descaso desses governos com a saúde e a educação públicas, contra as más condições de vida e contra a violência policial. Uma pauta ampla de motivos de protesto, mas que tinha então, todos os países tinham em comum esses protestos, a população se levantando contra isso, contra essas situações que eles entendiam que deveria acabar imediatamente. Aqui eu destaquei para você 4 imagens desses protestos, que o conjunto deles então deu-se o nome de Primavera Árabe. Acompanha comigo em sentido horário, aqui em cima do lado esquerdo primeiro. Você tem um protesto no Egito, do ladinho direito em cima na Tunísia, embaixo do lado direito no Iêmen e aqui na Síria. Todos esses países passaram então por protestos aí da população, tentando mudar a realidade política local. Na Tunísia, essa parte da Primavera Árabe ganhou o nome de Revolução de Jasmim. Então essa revolta na Tunísia a partir do protesto solitário do Mohamed Bouazizi. Então esses protestos aumentaram em janeiro a partir da morte dele. A repressão policial, por ordem do governo, fez com que a população aumentasse cada vez mais os protestos nas ruas. O principal alvo,
o presidente Zine Ben Ali. O ditador Zine Ben Ali estava no poder na Tunísia, olha só, há 23 anos. Ele acabou fugindo do país logo depois da morte do Mohamed Bouazizi. Ele fugiu do país, ele estava no poder há 23 anos consecutivos. Foi convocada, então, uma eleição para a Assembleia Constituinte. O que faz uma Assembleia Constituinte? Redige a Constituição do país. Então, ia haver uma mudança profunda na Tunísia. E em dezembro de 2011, um novo presidente foi eleito pela população para o país. Como consequências disso, houve libertação de presos políticos e foi decretado o fim da polícia política, que investigava pessoas suspeitas de atuarem contra o governo do Ben Ali. O Ben Ali morreu no exílio na Arábia Saudita em 2019, mas antes ele foi condenado na Tunísia por vários crimes. Ele foi condenado, mas morreu no exílio em 2019. Um quiz para você, depois de tantas informações, início da Primavera Árabe. Vamos lá! Qual foi o fato apontado como o estopim, o início da série de protestos populares conhecidos como Primavera Árabe? O que foi o início? Estopim, início da Primavera Árabe, o motivo aí que está no início de toda essa série de revoltas populares em países de língua árabe, qual foi? Obviamente, a morte, como a gente conversou na aula de hoje, você viu na aula de hoje, a morte do Mohamed Bouazizi, um vendedor de ruas na Tunísia, em protesto contra o governo local, aí, devido aos vários descasos do governo contra a população e o protesto dele que acabou desencadeando tudo isso. Você viu até agora o exemplo, um dos exemplos da Primavera Árabe na Tunísia. Vou trazer outro para você agora, que é o Egito. Vários outros países da Revolução Árabe, dessa Primavera Árabe, dessa Revolução Popular nos países árabes, o segundo exemplo para você. E no Egito é comumente chamado de Revolução da Praça Tahrir. Então essa Revolução da Praça Tahrir, essa praça era o local principal de encontro das pessoas em Cairo para protestar contra o governo no Egito. A maioria desses protestos aconteceu então entre 25 de janeiro e 11 de fevereiro de 2011. Reparou? Sempre muito próximo também, igual a Revolução de Jasmim na Tunísia. Grandes manifestações, essa revolução da Praça Tahrir foram grandes manifestações, principalmente voltadas contra o presidente Hosni Mubarak do Egito, que estava no poder já há 30 anos no poder, e manifestações contra ele. O presidente renunciou ali em 11 de fevereiro de 2011. O Mubarak renunciou e o governo e o parlamento foram totalmente dissolvidos. Novas eleições foram convocadas. Uma junta militar assumiu o governo provisoriamente e a Constituição que estava em vigor foi suspensa e este governo militar assumiu provisoriamente até que novas eleições acontecessem. Novembro de 2011, nessa cronologia aí no Egito. Novembro de 2011, eleições legislativas com vitória da maioria muçulmana do país. Ainda, junho de 2012, Mohamed Morsi foi eleito presidente do país aí com apoio da Irmandade Muçulmana, um grupo político dentro do Egito.
Julho de 2013, um ano depois, o exército prendeu o presidente Mohamed Morsi e antecipou as eleições para 2014. O exército passou a governar de novo provisoriamente até as próximas eleições, e esse golpe do exército foi liderado pelo general Abdul al-Sisi. E, em junho de 2014, eleições presidenciais no Egito, e o general Abdul al-Sisi foi eleito presidente. Ele era candidato único depois que ele eliminou toda a oposição do país. Então percebeu que o Egito, a deposição do presidente, o Hosni Mubarak, a eleição de um novo presidente, Mohamed Morsi, um novo golpe e uma nova eleição. Então você tem esse cenário aí no Egito de vários governos sendo trocados dentro desse cenário, dessa revolução, dessa revolta popular. Esse mapa voltou para você, olhe todo ele aí de novo, esse mapa voltou. Agora você entendeu melhor. Os países destacados passaram por eventos de mudanças políticas aí bem fortes, bem importantes. Aqui de preto destacado a Tunísia, onde tudo começou e o governo foi deposto. Aqui o Egito, destacado aqui mais em roxinho, destacado para você. E ainda na mesma cor do Egito, repare que você tem aqui o Iêmen. Eles passaram por constantes trocas de governo. Você tem a Líbia e a Síria aqui, ó, de marrom mais escuro no mapa. Países que passaram por guerra civil, inclusive, depois de mudanças de governo. Em outras cores você tem grandes mudanças de governo, aí também com mudanças de parlamento, protestos menores e ainda outros acontecimentos nesses países, mas todos passaram por algum nível de mudança política. Como eu falei, governo deposto na Tunísia, ainda Líbia e Síria com guerra civil, governo derrubado várias vezes no Egito e no Iêmen, mudanças governamentais em países como Marrocos, Omã, Kuwait, Jordânia, Bahrein e Palestina, e grandes protestos na Argélia, no Sudão, no Iraque e no Líbano. Aqui do lado direito uma imagem muito símbolo dessa primavera árabe, pichada então na Tunísia. Então, em árabe escrito liberdade, embaixo em inglês ele então liberdade. O que as pessoas estavam buscando nesses protestos. Outros protestos menores aconteceram na Somália, no Saara Ocidental, na Mauritânia, no Djibouti e na Arábia Saudita. Protestos também por mudanças. E ainda, protestos e ações militares em países fora do mundo árabe. E aí tem vários aqui, vai acompanhando comigo a leitura. Ó. Mali, Nigéria, Chad, República Centro-Africana, Sudão do Sul, Uganda, República do Congo, República Democrática do Congo, Gabão, Irã, Afeganistão e Paquistão. Todos esses países no mesmo cenário aí, 2010, 2011, 2012, passando por algum nível de mudanças, de ações da população para mudanças políticas nesses países. Primavera Árabe. O uso das redes sociais que a gente falou no começo, super importante. Nesses levantes ocorridos, então, no norte da África, no Oriente Médio, a mobilização popular contou com a ajuda das redes sociais e ainda da telefonia móvel e da rede de TV Al Jazeera, que é sediada no Catar. Como, na maioria dos países, as redes de televisão oficial eram controladas pelo governo, e o governo era um dos motivos aí da revolta popular, então o uso da telefonia móvel e das redes sociais a partir dessa telefonia móvel era o local onde a população podia contar sua realidade, podia agrupar manifestações, podiam mostrar para o mundo o que realmente estava acontecendo nesses lugares. Então as redes sociais tiveram um papel que nunca antes haviam tido em outras revoltas populares pelo mundo. Os governos ditatoriais, por sua vez, usaram a censura à internet, e isso aconteceu muito, e o grampo telefônico, além de violência indiscriminada contra esses manifestantes. Os governos tentaram impedir manifestações, mas como você viu, não tiveram um grande sucesso. Exercício para você, leia o texto comigo, porque a questão é em cima desse texto. Vamos lá. Essa tecnologia tem sim a capacidade de ajudar um povo a mudar a história de seu país. É claro que a internet, por si só, não deflagra revoluções. Verifica-se que a Primavera Árabe demonstra que a informação aliada à capacidade de mobilização das pessoas via internet representam ferramentas interessantes para a destruição de regimes ditatoriais. Agora com você, levante hipóteses aí.
Como o uso das redes sociais ajudou a promover os protestos da Primavera Árabe e chamar a atenção do mundo? Como será que a população fez isso? Vai lá. Como as redes sociais ajudaram então a promover esses protestos? As redes sociais têm muito mais acesso à população para você expor sua opinião nas redes sociais do que numa mídia tradicional, na televisão, no rádio. Então, a informação é muito mais ágil, a informação pode alcançar um número de pessoas que você não teria acesso anteriormente. Então, informações ágeis, muito mais espalhadas, com um poder, então, de chegar a muito mais pessoas. Característica das redes sociais e muito usadas, então, para expor a vida das pessoas que estavam passando por essas situações de protesto. O que você viu na aula de hoje? Hoje você viu Primavera
árabe. E o que foi Primavera Árabe? Uma sequência de manifestações e revoluções populares em países de língua árabe, do norte da África e do Oriente Médio. Você viu ainda a importância do uso das redes sociais, o papel fundamental das redes sociais em mostrar para o mundo o que estava acontecendo e em organizar esses protestos populares. E você viu que muitos governos foram alterados durante essa sequência de eventos conhecido como Primavera Árabe. Estamos falando aí do mundo recente, século 21, e o mundo mudando através de manifestações populares. Galera, eu fico por aqui na aula de hoje, a gente volta a conversar na próxima aula, foi um prazer estar junto com você mais uma vez, e eu volto depois. Tchau, povo!